Olá, queridos. Boa tarde. Como vocês estão? Quanto tempo, né? Saudades. Eu espero que estejam todos aí bem guardadinhos, em suas casas, separados fisicamente, mas todos juntos no coração. Como vocês sabem, a proposta desse espaço aqui nós é apenas que a gente possa se encontrar, se manter conectado. Não é a nossa intenção aqui fazer nenhuma palestra, nenhum estudo sistematizado, porque isso já tem na internet, tem no YouTube, em vários sites, então não é a nossa proposta essa. Nossa proposta na segunda-feira é a gente poder manter o contato e aproveitar e fazer alguma reflexão sobre os temas que estaríamos estudando neste mês. Quem frequenta, as RPs de segunda-feira sabe que a gente estuda sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como é a primeira segunda-feira do mês, nós estudamos esse livro aqui, que é o livro Luz no Mundo, da Amélia Rodrigues. É um livro muito bom, porque ele nos conta um pouco dos bastidores de algumas passagens do Evangelho, o Evangelho de Jesus, nesse movimento dele junto aos apóstolos, aos discípulos. E isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque nos traz uma visão mais humanizada dos fatos. E nós vemos ali a Amélia expor as fragilidades dos discípulos, que muitas vezes também são as nossas, Toda vez que a gente está diante de um desafio da vida, que a gente tem que testemunhar os ensinamentos do Mestre, nós, às vezes, nos comportamos como eles, E é muito, muito rico esse estudo por conta disso. E nós, apesar de compreendermos, de estudarmos há muitas encarnações os ensinamentos do Mestre, a gente já compreende alguns, a gente entende, mas quantas vezes nós titubeamos, Então, assim, é um alento para nós, por quê? Porque é um aprendizado por tentativa e erro, até podermos vivê-los plenamente. Quando a gente vê lá os discípulos, a gente olha para a história deles, a gente percebe que eles também tiveram dificuldades, depois tornaram-se grandes homens do bem, Conseguiram superar essas fraquezas, essas fragilidades. Então a gente tem uma certa esperança que a gente também vai conseguir no nosso tempo, porque nós somos nós, indivíduos, Cada um é cada um, ninguém vai evoluir no mesmo tempo. O tempo é de cada um. Então, no mês passado, para quem estava presente, nós estudamos o capítulo 6 do livro. E esse capítulo, ele fala da passagem do Evangelho da tempestade acalmada por Jesus, E que não, por acaso, na verdade, é a mesma passagem que o Papa usou para fazer aquela emocionante homilia no dia 27 de março, lá na Praça São Pedro, vazia, em Roma, que nesse momento testemunha a dor, Então, assim, como a gente viu isso no mês passado, mas ainda não estávamos afetados pela pandemia, era só o ensaio, veja como que a providência divina trabalha, Lá atrás, quando a gente estudou esse capítulo, a gente questionava como que é o nosso comportamento diante dos desafios. Então, quem estava presente lá, eu convido a repensar as indagações, as reflexões que fizemos naquela segunda-feira, naquele momento que a gente ainda não estava no meio da tempestade, Ali a gente está falando da tempestade, hipótese, uma doença, um enfrentamento da saúde, da família, uma dificuldade qualquer. E agora nós estamos tendo a possibilidade de dar o nosso testemunho. Então, nós vamos hoje fazer um pouquinho da reflexão em cima do tema, com base no tema que já fizemos no mês passado, mas nós também vamos acrescentar a fala do Papa. Pequenos, 3 trechos das reflexões do Papa. Uma outra coisa também que é muito importante para a gente pensar é que essa semana é a Semana Santa, É a primeira segunda-feira do mês e a primeira semana do mês é a Semana Santa, uma Semana Santa que vai ser diferente,
mas que é uma data muito importante para os católicos do mundo inteiro. A gente no Espiritismo não dá essa conotação, mas os cristãos católicos, para eles é muito importante. Por quê? Porque nesse período, até quem não tem religião assiste os vídeos, que são duas datas que são importantes para a memória, a história do cristianismo, a partir do catolicismo, claro, que é o Natal, o Jesus e a Semana Santa. E agora na Semana Santa a gente tem aí a possibilidade, né, de relembrar o martírio de Jesus na cruz, né? Como que ele se permitiu ser assassinado injustamente para que pudéssemos aprender com ele. E não só a questão do martírio, mas tem também a Páscoa, a celebração da Páscoa, que vai ser no domingo de Páscoa, domingo que vem, quando os discípulos podem comprovar a eternidade da vida através de Jesus que ressurge para eles. Porque até então, Jesus era uma promessa. A vida eterna era uma promessa. Ninguém tinha voltado para falar para eles, para provar para eles que a vida continuava, né? Embora eles acreditassem. Então, assim, dependendo de religião, é importante a gente relembrar Jesus, né? E trazer isso para o momento atual. E aí, para quem não se lembra ou não esteve presente no mês passado, a Amélia nos conta, né, os bastidores dessa passagem, o que aconteceu, por que Jesus pegou o barco. Na verdade, Jesus tinha tido um dia muito exaustivo de curas. E aí, no final da tarde, ele resolve pegar o barco e atravessar o mar da Galileia. E, veja bem, ele faz isso porque ele precisava fazer uma pausa para refazer as energias. Vejam vocês, Jesus, o governador do planeta, o espírito de luz, ele também fazia pausas importantes para a nossa vida. E assim, nós hoje também, nós estamos sendo convidados a sossegarmos um pouco nesse momento em que a vida nos pede um pouco mais de calma, né? Como bem fala o Lenine na música dele. E aí eu pergunto para vocês, eu perguntava lá e pergunto de novo. Nós fazemos pausas naturalmente ou só quando somos forçados? A gente entende os nossos limites? Fala assim, opa, peraí, tá demais, deixa eu dar uma paradinha aqui para repor as energias? Bem, aí voltando lá para a história, a Amélia fala para a gente assim, que os apóstolos eles estavam assim, com muito medo. E aí eles indavam Jesus dos perigos da viagem, porque assim, já era final de dia, e o Pedro era pescador, receava os perigos do mar, né? E aí o mestre, para acalmá-los, diz assim, não tenhamos medo das coisas que procedem de nosso Pai. Opa! Como é que é isso? Não tenhamos medo das coisas que procedem de nosso Pai? Bom, a gente ainda tem um bocadinho de medo, né? Em seguida, muito cansado, depois que Jesus falou isso, ele deitou na polpa do barco e adormeceu. Só que enquanto Jesus adormecia, a viagem transcorria, os discípulos, muito apreensivos, eles começaram a conversar sobre os perigos da viagem, que nem nós, né? Estamos fazendo hoje. Uns mais assustados, outros tentando manter a fé e a calma. E é assim, chega a ser até engraçado, como a Amélia Rodrigues coloca, os diálogos, quem puder ler, os diálogos deles, né? Como que eles estavam ali lidando com aquele momento de tempestade, que ainda não é tempestade, mas uma possível tempestade para chegar. E aí uns estavam mais apreensivos e conversavam sobre o período da viagem, outros estavam mais assustados e outros ainda tentavam manter a fé e a calma. Eu pergunto, né, como que nós estamos diante dessa pandemia e diante da necessidade de isolamento físico? Será que nós estamos parecidos com qual discípulo? E aí ela fala de vários, mas eu aqui só trouxe três. O João e o Pedro, que tinha uma postura mais assim de conciliadora. O João e o Pedro, eles procuravam vencer, estavam com medo, mas eles procuravam vencer o medo deles, vigiando a embarcação, acalmando os demais, né, no diálogo, e reafirmando que eles não corriam perigo, afinal Jesus estava com eles, né? Já o Judas,
o Judas, ele estava assim meio assustado, meio não, ele estava muito assustado, tá? E aí, quando começou a tempestade, o Judas se desesperou e, né, começou a dizer, o mestre tem que nos salvar. Aí o João, mais cauteloso, quando viu que a tempestade estava muito crítica, né, que a água já estava invadindo lá o barco, aí o João, temeroso, vai lá e acorda Jesus meio sem graça, né, meio que assim, ai mestre, se não nos salvar, vamos morrer todos, né? Aí Jesus acorda, imagina a cena, Jesus acorda e depois de acalmar a tempestade, vai lá e questiona, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E aí eu faço essa mesma pergunta para nós. E nós? Nós, diante de tudo isso que está acontecendo, nós estamos com medo? Do que nós temos medo? Qual que é o nosso maior medo? É o medo de adoecer, de ficar isolados? Medo de morrer sozinhos e não poder nos despedir? Medo de perder entes queridos? Medo da morte? Medo da morte? Mas nós não somos imortais? Por que então o medo? Jesus não está no nosso barco? Bem, vamos lá, né? Com calma. Sim, nós somos espíritas e nós sabemos da nossa imortalidade. Mas é natural termos medo, sim, medo do desconhecido. É instinto de sobrevivência, pois a vida de encarnado, ela também é importante, ela faz parte da vida eterna. E nós sabemos o quanto que é difícil conseguir reencarnar. Então, exatamente por saber disso, a gente tenta preservar a nossa vida, mas preservar, gente, de uma forma inteligente, né? Preservar sem desespero, sem apavoramento. E assim, como só assim de consolo, né, para a gente não achar que a gente é o pior dos piores, vamos só dar um exemplo de consolo, né, para o nosso medo, lembrando lá o Chico Xavier, né? Lembra que o Chico Xavier, que é um espírito super evoluído, né? Ele ficou também com medo de morrer naquela turbulência lá do avião, é claro. E aí ele chamou o Emmanuel e tomou lá um corretivo do Emmanuel, dizendo para ele que morresse com dignidade. Então nós, né? Como é que nós estamos? Estamos igual o Chico, ai minha Nossa Senhora, ai meu Jesus Cristinho, meu rezando para tudo quanto é santo, por favor, me poupa a minha vida. Então a gente está rindo, né? Porque é engraçado, porque assim, mostra a nossa fragilidade. Então, diante do sofrimento, da iminência do sofrimento, da iminência da morte, é claro que nós ficamos frágeis, né? A gente acredita na eternidade da vida? Claro que a gente acredita. Mas, assim, na nossa cultura, uma outra coisa também que contribui para o nosso medo é que na nossa cultura não é hábito a gente conversar sobre morte. Mesmo entre os espíritos, a gente conversa sobre morte em hipótese, mas sobre a nossa morte, sobre a morte dos nossos entes queridos, a gente não quer falar. Por quê? Porque são assuntos delicados e às vezes até proibidos para muitos de nós, né? A gente não quer olhar para isso. E também uma outra coisa que nos leva um pouco ao medo é que a gente ainda não tem, isso é minha opinião pessoal, né? É que nós não temos ainda aquela fé, né, dos primeiros cristãos, que a gente quando estuda, quando lê os livros, principalmente os romances do Emmanuel, a gente vê lá, vê nos filmes também, né? A gente vê lá, sim, que os primeiros cristãos, eles iam para a morte nos circos com serenidade, né? Por quê? Porque eles não duvidavam da eternidade da vida, eles acreditavam naquilo que Jesus ensinava para eles. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Paulo, que ele ficava desassossegado, que disse, bom, que raio de cristãos são esses, são esses, que eu mato esses danados e eles vão para a morte com serenidade. E eu que sou aqui, né, um doutor da lei, estou perseguindo eles, eu não consigo ter essa serenidade. Bom, então, eu vou agora
feito essas considerações, contado essa historinha da Amélia, eu vou agora acrescentar 3 pedacinhos das reflexões do Papa, que eu sugiro que vocês releiam quando puder, que estudem, que repensem, porque assim, é muito interessante o que o Papa nos coloca naquela homilia. Então eu destaquei 3. A primeira é quando ele fala assim, que a tempestade, vou ter que ler, gente, porque eu não lembro tudo de cabeça, né? É o que o Papa falou. A tempestade, ela desmascara a nossa vulnerabilidade, né? E deixa a descoberto falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, projetos, hábitos e prioridades. Não é isso que acontece, né? Aí eu pergunto assim para a gente, né? Será que nós estamos, assim como os apóstolos, nos dando conta de que somos frágeis? Que vivemos no mundo das ilusões e por isso estamos nos desesperando? Será que é isso que acontece? E passando para a segunda fala do trechinho do Papa, ele fala assim que Deus nos chama a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É tempo de reajustar a rota de vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Olha ele falando aí de Deus e da solidariedade. Na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Veja a nossa ilusão, tamanha ilusão, né? E aí eu pergunto, e para nós hoje, o que mais importa? O que é mais importante? É tempo da gente ver isso, da gente verificar. O que é importante para nós? O que é bobagem que a gente precisa se preocupar? Nós estamos aproveitando esse momento para nós fazermos essas reflexões, ou a gente não está nem aí, a gente fica arrumando um monte de ocupação para não ter que pensar, né? Eu vejo aí pessoas que não estão aproveitando esse momento, nenhuma crítica, mas assim, que não estão aproveitando como poderiam para fazer essa pausa, essa reflexão, porque o momento, ele exige da gente uma reflexão para que a gente possa revisar os nossos valores, assim como o Papa falou, revisar os nossos valores, os nossos projetos, os nossos hábitos e as nossas prioridades. Quais são? Né? É importante nos darmos conta que, assim, que talvez esse nosso modo de vida, essa vidinha que a gente fala aí ocidental, né, pode não ser tão saudável assim. Afinal, a gente vive correndo e pode ser que essa pressa toda não nos permita um contato mais íntimo com aquilo que mais importa, né? Será que quando tudo isso passar, nós vamos voltar para a nossa velha rotina, ainda que a gente saiba que ela pode nos adoecer? Quais são de fato os hábitos que nós precisamos mudar? Quais estamos dispostos a melhorar? E a última parte que eu queria trazer aqui do Papa é sobre o encontro com o divino, a importância desse encontro com o divino, a nossa humildade em reconhecer que nós somos apenas criaturas, nós não somos os senhores criadores da vida, né? E aí o Papa fala isso da seguinte forma: não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores precisavam das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Com ele, com Jesus a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio. Porque essa é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo que nos acontece, mesmo as coisas más. Deus, Jesus, serena a nossa tempestade, porque com Deus a vida nunca morre. E aí a gente pode, né, lembrar que assim, que todos os livros sagrados, eles nos falam de Deus, nos falam da imortalidade, mesmo que a gente não queira saber, mas a gente vai sempre ouvir isso, né? Eu trouxe aqui pequenos exemplos para a gente lembrar, né, de quão é importante essa relação com o Criador. O Paulo, ele lá no
no Evangelho, lá em Atos, ele fala para a gente que em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos, né? Depois ele traz uma outra mensagem lá no livro dos Espíritos, o Espírito de Paulo traz lá na questão 1009, ele nos adverte que gravitar para a unidade divina é a finalidade da humanidade. Então, gravitar para essa unidade divina, para comunhão com Deus, né? O Kardec também, várias passagens nos fala, quando está lá no livro dos Espíritos, mas eu peguei aqui um outro trechinho aqui da Gênesis, que ele fala assim, que é lá no capítulo 3, o Kardec fala assim, o espírito tem por destino a vida espiritual, né? E também uma outra coisa importante, que a gente também colaborando com essa reflexão do Papa, que o Emmanuel também fala para a gente, lá no Consolador, quando ele fala da lei divina de causa e efeito. O Emmanuel fala assim, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis aí o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate. Ou seja, sempre que nós nos desligamos do Criador, nós perdemos a nossa bússola, nos desorientamos e acabamos transgredindo as próprias leis divinas. Mas, como tudo está a serviço do equilíbrio do todo, tudo no universo está a serviço do equilíbrio do todo. Então, nós acabamos tendo que voltar para reparar. É a roda da viva. É a roda viva da vida. É o que a gente vive diariamente. A gente transgrediu, volta e repara, né? Por isso a gente está reencarnando tantas vezes. Ainda, Emmanuel, lá no Consolador, ele fala assim para a gente que o homem ele deve viver a sua existência no mundo sabendo que ele pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável que desse modo se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria. É aquele famoso ensinamento do Paulo que fala, é o estar no mundo sem ser do mundo, né? É importante a vida material, mas é importante que a gente também se lembre que ela é só um pedacinho da vida eterna. E para concluir, né, vamos ficar aqui com essa parte muito maravilhosa do mestre, que ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como que Jesus venceu o mundo, meus amigos? Em sintonia com o Pai e com as suas leis divinas, né? Não é isso que Jesus vem nos mostrar? Todo o legado de Jesus é sintonia com o Pai e com as suas leis divinas. Então, se a gente estiver em sintonia com o Pai e com as leis divinas, não tem problema, a gente também vai vencer o mundo. Então, fechando, eu gostaria de convidar vocês para que nessa semana, vocês e eu também, claro, todos nós, que a gente aproveite essa Semana Santa para nós refletirmos sobre essa nossa relação com Jesus, que é o caminho, né? Com Deus e as suas leis divinas, que a gente coloque bastante foco nisso. Como que Jesus pode nos levar a Deus? Como que nós podemos incorporar as leis divinas na nossa vida diária? Então é isso, eu espero que tenha sido bom e que a gente possa se rever o mais breve possível, claro, aguardando que isso tudo seja um grande aprendizado para todos nós. Fiquem com Deus, beijo grande.